falar de doença falciforme, a gente tem que explicar o que que é a doença falciforme, né? Então, ela é uma doença de caráter genético, hereditário, né? E é das doenças mais prevalentes na população brasileira e mundial, das doenças hereditárias, tá? E aí, ela é uma doença que ela ocorre pela mutação genética na hemoglobina. A hemoglobina, ela está dentro do glóbulo vermelho, e aí, no lugar de produzir a hemoglobina A, tá? Que é considerada hemoglobina normal, produz uma hemoglobina variante, que é a hemoglobina S. A hemoglobina S é a hemoglobina que vai decorrer os sintomas da doença falciforme, tá? A forma mais grave da doença falciforme é a anemia falciforme, que é a combinação de duas hemoglobinas S, ok? O traço falciforme é só uma parte da mutação, então o AS, ele não manifesta sintomas e aí ele não precisa ser de um acompanhamento. Para a gente explicar um pouquinho melhor isso, a gente vai ver aqui. A doença falciforme ela é uma doença de caráter hereditário autossômico recessivo, ou seja, para o paciente ter a doença falciforme é necessário herdar o S, tanto do pai quanto da mãe. Então, entendemos que, para ter doença falciforme, os pais necessariamente precisam ser portadores do traço falciforme, tá? Então, os pais traço, eles podem vir a gerar filhos com hemoglobina A, que seria hemoglobina normal, com hemoglobina AS, que seria o traço falciforme, e com a hemoglobina SS, herdando o S do pai e o S da mãe, que seria a doença falciforme. É importante a gente frisar que essa é, prevalência, né, essa incidência do traço e da A e da doença, ela ocorre a cada gestação. Então, eu vou ter pessoas que vão ter três filhos e pode vir a ter três filhos com a doença. Porque o risco é a cada gestação, de 25% de chance de ter filhos com a doença, 25% de ter filhos com hemoglobina A e 50% de ter filhos traço falciforme, tá certo? Então, a gente recebe famílias no ambulatório que tem três filhos com doença falciforme, ou que tem apenas um com doença falciforme, tá bom? E aí, ela é uma doença dos glóbulos vermelhos, né? Porque ela está dentro da hemoglobina e que vai causar várias alterações nessa circulação. Ela é uma doença originária da África e por isso diz que ela é mais comum na população negra. Por que que ela é originária da África? Ela veio da África no século XVII e através da nossa colonização, com comércio escravo e tudo mais, a gente teve uma disseminação dessa doença. Mas ela não é uma doença exclusiva da raça negra, porque nós somos uma população extremamente miscigenada, ok? Na África, a gente tem uma prevalência de cerca de 40% dos indivíduos com portadores do traço falciforme. Então, cada vez que a gente tem mais pessoas portadoras do traço, maior a chance de gerarem filhos com a doença. Tem cerca de 200 a 300 mil nascidos por ano com doença falciforme. Nos Estados Unidos, essa relação é de 1 para 600, ou seja, um indivíduo para cada 600 nascidos na população afro-americana. E no Brasil, em média, um para cada 1.000 nascidos. É claro que a gente vai falar um pouquinho mais na frente que isso muda de estado para estado, tá? Que nos estados do norte, nordeste, tem mais do que nos estados do sudeste e do sul. A triagem neonatal, ela começou no Brasil em 2001. E por que que a doença falciforme foi colocada na triagem neonatal? Porque ela é uma doença que tem uma prevalência muito grande na população e a gente tem
estratégias, coisas a se fazer para melhorar o desenvolvimento, o cuidado com essa doença e diminuir a mortalidade e a lesão de órgão causada por ela. Então, o programa de triagem neonatal, ele começou no Brasil através de uma portaria ministerial, que foi em 2001. Nós, no Rio de Janeiro, a gente já fazia esse programa no Hemorrio, e ele consiste em quê? A criança que nasce, ela colhe o teste do pezinho nas unidades básicas de saúde e esse teste do pezinho vai para um laboratório de referência, que no passado era aqui dentro do Hemorrio e agora, hoje, no estado do Rio, é na APAI, e ele faz o teste para a doença falciforme. Lembrar que a portaria fala não é apenas um teste, um exame laboratorial, é um teste e um acompanhamento, porque não adianta só a gente identificar. Então, todas as crianças que colhem o teste do pezinho nas unidades de saúde, esse teste dá suspeito, essa criança e essa família vai ser convocada, vai ser repetido, vai ser confirmado e ela vai ser encaminhada para o centro de referência. A maioria das crianças vem no centro de referência, que é aqui no Hemorrio, e em alguns outros hospitais que atendem hematologia pediátrica no Rio de Janeiro, tá? Então é importante a gente frisar que é um teste gratuito e que, além do teste, encaminha para o centro de referência para esse acompanhamento, para iniciar o tratamento o quanto antes. Hoje, através da triagem neonatal, a gente já sabe uma perspectiva, uma estimativa de quantos pacientes a gente tem e como é que está essa prevalência nos estados. E a gente vê que a gente tem cerca de 60 a 80 mil indivíduos portadores da doença falciforme que são cadastrados no programa que a gente tem que se chama Web Hemoglobinopatias, que todos os centros tratadores têm que cadastrar os seus pacientes, tá? E aí, pela triagem neonatal, a gente vê que a Bahia é um estado que tem uma prevalência bem grande da doença, que é um indivíduo com traço para cada 17 nascidos e um indivíduo com doença para cada 650 nascidos. No Rio de Janeiro, essa prevalência já vai do traço de um para cada 20 e da doença um cerca para cada 1.200, 1.300. E no Sul, como teve uma colonização alemã na época da colonização do Brasil, essa prevalência é muito menor, né? E aí a gente tem em cerca de um para 13 mil da doença e um para cerca de 65 do traço, né? Mas a doença, de uma forma geral, ela se distribui com uma prevalência muito grande na nossa população. E aí, por isso, ela está no teste do pezinho e por isso a gente precisa disseminar o conhecimento para que esse paciente ele consiga ser atendido na nossa rede como um todo e não só nos centros de referência. A fisiopatologia da doença, né, ela se caracteriza por uma mutação dentro da cadeia beta da globina, né? Então a gente falou que é um problema na hemoglobina e ocorre uma mutação dentro dessa cadeia beta, que o ácido glutâmico ele é substituído pela valina e aí ocorre a produção dessa hemoglobina variante que é a hemoglobina S. Essa hemoglobina quando ela passa em situações de baixa de oxigênio, que principalmente na microcirculação, ela tem dificuldade, a hemácia passa a ter dificuldade de fluir e essa hemoglobina ela vira um gel dentro da hemácia. E aí, a nossa hemácia normal, ela é um disco bicôncavo, né? Como se for bem redondinho, que ela consegue circular livremente dentro dos vasos sanguíneos. E ela consegue se dobrar sobre ela mesma, circulando na microcirculação. Quando ela adquire essa forma afoiçada, né? Ela fica densificada, ela fica com dificuldade de circular e com isso começa a ter o que a gente chama de oclusão vascular. Começa a entupir o vaso, impedindo o fluxo sanguíneo. E a gente sabe que o sangue leva o oxigênio aos tecidos, né? Então a gente tem uma dificuldade de circulação,
causando o binômio, né, da doença que vai ser a lesão crônica de órgãos e a anemia hemolítica crônica, tá? Que a gente vai ter a destruição desse glóbulo vermelho impactando ali, tá certo? E aí, a gente não tem o fluxo sanguíneo, e aí a gente vai ter que aquele tecido à frente sofreu um dano tecidual, causando o quê? Se for no cérebro, os acidentes vasculares cerebrais, se for no pulmão, as síndromes torácicas agudas, se for no baço, o sequestro esplênico, e, de uma forma em geral, causando as crises de dor, as crises vasoclusivas, tá certo? E a gente vai falar um pouquinho de cada deles mais na frente. Então, a gente tem desde 2001 que as crianças fazem o diagnóstico precoce através da triagem neonatal. A maioria das crianças fazem o teste do pezinho e acabam chegando para as unidades, para os centros de referência, para tratar ainda sem sintoma, tá? Mas existem algumas que não fazem o teste. E aí, para só vão ter o diagnóstico quando? Quando apresentarem os primeiros sinais e sintomas da doença, tá? E aí, é muito difícil a doença falciforme passar pela primeira infância sem ser diagnosticada, porque é uma doença que costuma ter bastante sintomatologia. E aí, os principais sintomas dentro da faixa etária pediátrica é a síndrome mão-pé, que seria a vasoclusão a nível das mãozinhas e dos pezinhos, causando edema, calor e dor, muita dor. A criança chora bastante. E o sequestro esplênico, que é um quadro bastante dramático, que a criança evolui com um aumento súbito do baço, com uma anemia aguda, gerando risco de vida e alta mortalidade se ela não for atendida e tratada precocemente, tá? E aí, o diagnóstico, né? Pelo teste do pezinho, a gente faz uma eletroforese especial, que é a cromatografia líquida de ultra performance, que é o HPLC. Ele é um exame que ele vai separar todas as frações da hemoglobina e vai dizer esse resultado para a gente. E nos adultos, nas crianças que passarem pela triagem neonatal sem ter feito o teste do pezinho e forem fazer o diagnóstico pós-triagem neonatal, a gente precisa ou da eletroforese de hemoglobina em pH ácido ou da cromatografia líquida para fechar esse diagnóstico, tá? É importante a gente ressaltar que o indivíduo que chega para atendimento nos consultórios já com o teste do pezinho, esse exame é definitivo, é diagnóstico, ele não precisa ser repetido, e as principais diferenças entre a doença e o traço. Então, assim, na doença, o paciente é sintomático, ele tem uma anemia, na maioria das vezes, uma anemia importante. O traço, ele é assintomático, ele não tem anemia, tá certo? No máximo, se tiver uma coisa muito discreta, que não é relacionada ao traço, sim, anemia do bebê, de outras causas. A história familiar é positiva, tanto no traço quanto na doença, entendendo que é uma doença hereditária, né? E o traço também é herdado. O diagnóstico da doença, ele é feito geralmente na primeira infância e pela triagem neonatal, de todo mundo que fizer. E o diagnóstico do traço, hoje a gente já pode dizer que todo mundo que faz triagem neonatal desde 2001 já tem esse diagnóstico do traço, mas os mais velhos ainda não têm, acabam fazendo o diagnóstico através do estudo familiar, quando descobre alguém na família. A doença, ela necessita de tratamento e o traço não necessita de tratamento específico, tá? Então, na eletroforese de hemoglobina, no resultado do teste do pezinho, a doença vai sair como FS e no traço vai sair FAS. E por que que tem o F na frente? Porque o bebê, quando nasce, até os primeiros 6 meses de vida, ele ainda tem um grande percentual de hemoglobina fetal na circulação. Então, todos os resultados do teste do pezinho saem com esse F na frente, tá bom?
Quando passa do teste do pezinho, aí seria SS ou AS, no caso do traço. Dentro dos tipos de doença falciforme, a gente tem a anemia falciforme, que é a ASS, que é a mais comum e é a que costuma dar maior sintomatologia, e a gente tem outras variantes, que são a hemoglobina S variante associada a uma outra hemoglobina que não a A. Então, a gente tem a hemoglobinopatia SC, a hemoglobinopatia SD, a S-beta talassemia, S-beta mais, S-beta zero, a S-alfa talassemia e qualquer S associado a alguma hemoglobina variante que não a A. Essas são a doença, a síndrome das doenças falciformes, ok? E aí, o que que a gente tem, né, de diferente nas crianças com doença falciforme, né? A gente tem que essas crianças são mais suscetíveis a muita infecção. Então, antes da triagem neonatal, a gente tinha que a mortalidade era extremamente alta nas crianças até os 5 anos de idade, chegando a 10% nos países subdesenvolvidos. E aí, com a triagem, com o acompanhamento precoce, com a orientação às famílias, com o início de alguns tratamentos que a gente vai falar mais na frente, a gente consegue diminuir bastante isso. Então, a infecção é uma intercorrência bastante frequente nessas crianças e ela está muito associada à mortalidade. Os germes mais comuns é o Streptopneumoniae, o Haemophilus e a Salmonella. E os sítios mais frequentes são o pulmão, os ossos e as meninges. Isso eu estou falando dos agentes mais comuns bacterianos, tá? Não estou falando de vírus, que a gente está sendo acometido por uma série de vírus e essas crianças não deixam de ser diferentes, né? E qual é a prevenção disso? A partir do momento do diagnóstico, essas crianças iniciam a fazer uso da penicilina oral profilática diariamente, em 2 tomadas diárias, até os 5 anos de idade, para prevenir infecção. Além disso, elas fazem a vacinação, que é toda do calendário oficial brasileiro, que já é um calendário bastante amplo, bastante contemplado, que mudou bastante nos últimos anos, mas ela faz algumas vacinas especiais que tem nos centros de referência de imunobiológico. Na Fiocruz, no Rocha Maia, em Campos, é só o médico fazer o encaminhamento, tá? Como a vacina pneumo 23, tá? Hoje, a vacina da varicela, da pneumo, já faz parte do calendário vacinal normal. Mas a pneumo 23, a pneumo 13 são vacinas que a gente ainda precisa encaminhar para esses centros de referência. Para quê? Para que essas crianças tenham uma cobertura, melhorem o padrão imunológico delas e elas consigam responder melhor aos quadros infecciosos, diminuindo a mortalidade. O sequestro esplênico, como a gente falou, ele tem uma incidência muito grande, cerca de 30% das crianças SS podem evoluir com sequestro esplênico. E como é que a gente orienta essa família, orienta a mãe? Bom, o baço, ele é um órgão que ele fica do lado esquerdo da gente, debaixo da costela. Na maioria das vezes, a gente não palpa o baço em ninguém. Então, a gente já começa a orientar a mamãe a palpar o baço, a aprender a palpar o baço na hora de uma troca de fralda e tudo mais. E aí, para medir, no caso de baço aumentado, a gente dá o abaixador de língua, que a gente pega e coloca debaixo do gradil costal, em direção à cicatriz umbilical e marca para aquela mãe aonde que está a medida. Porque se a gente marcar com o dedo, 2 dedos meus não são iguais aos 2 dedos da mãe, que cada a espessura, grossura é diferente. Então, a gente orienta essa palpação e os sinais de alerta, se a criança ficar mais pálida, mais prostrada, e ela notar o aumento do baço, notar a criança irritada, para ela ir imediatamente para uma emergência, dizendo que tem doença falciforme e falando que ela está com medo que seja sequestro, né?
Os pacientes, eles têm maior probabilidade de desenvolver sequestro frente à infecção, aos quadros infecciosos, mas eles também podem desenvolver sequestro independente de estar com alguma coisa, tá? A partir do momento que o indivíduo tem sequestro, a gente fica monitorando essa criança em separado, porque se ela tiver sequestro mais de uma vez, a gente precisa colocar em esquema transfusional mensal para tentar suprimir aquela medula e impedir novos episódios de sequestro, diminuindo o risco da mortalidade. E, após os 2 anos, em média, fazer a retirada do baço, tá? Para que isso não ocorra mais. E por que após os 2 anos? Porque geralmente o período que o paciente está com maior cobertura vacinal, que a gente sabe quem tem criança em casa, é que os primeiro ano de vida é vacina todo mês, uma atrás da outra, né? Então, nesse período, o paciente estaria melhor protegido, tá? E aos 2 anos a gente tem o reforço da vacina pneumo 23. E aí, com a triagem neonatal, a gente conseguiu melhorar bastante isso, porque as mães percebem e levam o filho para o primeiro atendimento, ou no centro de referência, ou numa emergência próximo do domicílio. A síndrome mão-pé, como eu falei, as mãozinhas e os dedinhos inchados, dolorosos, muitas vezes quentes, é um sinal bastante frequente, cerca de 40 a 50% das crianças desenvolvem essa sintomatologia, e muitas vezes, quando não sabia que era doença falciforme, relacionava que pudesse ser alguma coisa relacionada a trauma. Machucou, bateu e era tratado de uma forma errada, tá? Então, nesses casos, precisa hidratar, precisa fazer analgésico, precisa botar compressinha morna para a criança melhorar desse sintoma, tá bom? A síndrome mão-pé, associado à anemia intensa e a leucócito bastante elevado, a síndrome mão-pé na primeira infância é considerado um critério de mau prognóstico que mostra para gente que esse paciente vai evoluir com uma doença falciforme mais grave para a gente ficar mais atento, tá? E ter um olhar diferenciado para ele. Além disso, esses pacientes podem evoluir com AVC, e o AVC na criança mais comum que seja isquêmico, e a frequência é 1 para cada 200 pacientes por ano. E aí a gente sabe que dentro dos fatores de risco, anemia intensa, síndrome torácica, hipertensão e ataque isquêmico transitório prévio são fatores de risco. E o que que a gente tem para prevenir isso? O acompanhamento dessas crianças e a partir de 2 anos de idade, a gente encaminha essas crianças para fazer um exame que se chama Doppler transcraniano, que nada mais é de como se fosse um ultrassom a nível cerebral que mede a velocidade de fluxo do sangue dentro do sistema nervoso. E aí, se esse fluxo está aumentado, tem os valores que a gente vai mostrar mais na frente, se esse fluxo tiver aumentado, a gente coloca o paciente num tratamento diferente. Muitas vezes, se o fluxo estiver num valor intermediário, a gente coloca num tratamento só observacional, repete esse Doppler num período menor, começa a hidroxiureia, como a gente vai falar mais na frente, mas se esse Doppler tiver com uma velocidade muito aumentada, com o paciente sem nenhum outro sintoma, a gente vai precisar colocar ele em esquema transfusional contínuo, tá? Mensal. E aí, o Doppler transcraniano, ele é feito anualmente nas crianças dos 2 aos 16 anos de idade e ele é um tratamento preventivo do AVC, porque você consegue separar o grupo de risco, tá? E por que que ele só faz até os 16 anos? Porque é o período e que essa janela que a gente passa esse ultrassom do Doppler, a gente tem essa janela aberta. A partir do momento que o indivíduo começa a crescer, essa janela fecha, né? É como se fosse mais ou menos a moleira da criança que fecha, né? A fontanela fecha com o crescimento, essa janela também não deixa de ser uma fontanela
que está ali aberta e vai sendo visualizada ao longo do período, tá? Então, com 16 anos, na maioria das vezes ela já fecha. E a partir daí, a gente só vai fazer algum exame de imagem específico, caso tenha algum sintoma específico, tá bom? Dentro das causas de óbito nos adolescentes e nos adultos, a gente tem que uma grande causa de óbito são as síndromes torácicas agudas, né? A síndrome torácica é qualquer quadro respiratório associado a dor, a febre, tá? A taquipneia, e ele evolui muito rápido. Esse paciente precisa ser internado e precisa ser monitorado. Mas a gente tem outras causas, como sepsis, AVE, insuficiência cardíaca e outras. Uh, A síndrome torácica, então, ela ocorre em 30 a 50% dos pacientes. Ela é a causa mais frequente de morte nos pacientes adultos jovens. E ela é um fator de risco para morte precoce. Por quê? Porque ela está associada à vasoclusão a nível pulmonar, né? E aí, com isso, esse paciente que tem várias síndromes torácicas ao longo da vida, acaba evoluindo com hipertensão pulmonar, com insuficiência cardíaca, tendo um comprometimento importante do pulmão e do coração, que são órgãos vitais, né? As causas precipitantes: vasoclusão, infarto, embolia, quadros respiratórios, pneumonia, seja viral ou bacteriana. E a prevenção, hidratação, oximetria de pulso. E aí, por isso, a gente faz a avaliação do sinal vital, além da frequência cardíaca, da frequência respiratória, a gente faz a oximetria desse paciente, tanto no basal, nas consultas de rotina, quanto quando ele interna na emergência. Para quê? Para a gente ver se essa oxigenação tá legal, tá? E a fisioterapia respiratória, tanto nos quadros de síndrome torácica quanto profilática para prevenir. E aí mostra um paciente que internou com quadro respiratório no dia 7/2, tá? E para vocês verem como em horas, né? Em 48 horas ele evoluiu com o pulmão todo velado à esquerda, né? Esse é um quadro clássico de síndrome torácica. Ele internou com dor torácica, com febre e evoluiu para esse quadro. E aí, com as medidas terapêuticas, em 24 horas após, ele melhora, né? Ele recupera aquele pulmão inteiro, senão ele vai para o respirador, para ventilação mecânica, oxigênio de alto fluxo, né? CTI e outras coisas. Então, o tratamento desses pacientes precisa ser intenso, com analgesia, com antibióticos, com oxigênio, com fisioterapia, com transfusão, que muitas vezes a gente precisa fazer transfusão de troca, tá? Então, ele precisa ter um olhar diferenciado. Então, hoje, a síndrome torácica é a segunda maior causa de hospitalização de doença falciforme, perdendo apenas para as crises álgicas, né? E também não é incomum um paciente que interna com crise álgica, ele evoluir com síndrome torácica aguda, e por isso a gente precisa ficar atento. Ela é responsável por cerca de 25% dos óbitos, e ela é um fator de risco precoce, né? Muitas vezes o paciente, quando está no meio do quadro de síndrome torácica, até muitas vezes melhorando, ele evolui com quadros neurológicos, como acidente vascular cerebral. Então, é um quadro extremamente grave que precisa de um olhar atento. Úlcera de perna, né? A úlcera de perna, ela não é comum em pediatria, ela diminuiu bastante a prevalência dela a partir da triagem neonatal, porque a gente está tratando melhor essas crianças e elas estão crescendo mais saudáveis, mas ela ainda ocorre bastante e ela é extremamente limitante para esse paciente que desenvolve úlcera. Por quê? Porque ela dói muito, é extremamente dolorosa. Ele precisa vir ao hospital, né, ou à clínica da família para fazer curativos pelo menos 2 a 3 vezes por semana. Ela
altera a marcha do paciente, dificulta a vida social dele, tá? E ela costuma se localizar no maléolo medial ou lateral e muitas vezes ela circunda todo o tornozelo, tá? Ela pode ser em apenas um membro ou nos dois, mas é um quadro bastante dramático. A gente tem um ambulatório de curativo no Hemorrio, né? E a gente tem vários pacientes que acompanham nesse ambulatório. Não é incomum dessas úlceras infectarem, né? E a partir do momento que infecta, também com uma porta de entrada grande aberta, pode evoluir com uma infecção generalizada. Então, é um paciente que precisa de um acompanhamento especial. Ao longo da vida, né, a gente pode ter do acompanhamento do sistema urogenital, a gente começa tendo uma hipostenúria, que é a capacidade de não conseguir concentrar a urina, e isso se repercute na criança com aumento da diurese noturna, que é a enurese noturna, né? E aí a criança, a gente não é incomum a gente receber criança grande no consultório de 9 anos. Ah, ele ainda faz xixi na cama, minha mãe briga e tal. Já é uma manifestação da doença que a gente precisa acompanhar. E às vezes a criança fica com vergonha, porque a mãe briga, fica com vergonha de ter um priminho dormindo perto, né? Porque fala, você faz xixi na cama. Então, é um primeiro acometimento. A proteinúria, que é a perda urinária de proteína, ela também já começa na idade já de pré-adolescente, adolescente, e a gente precisa acompanhar de perto com medicações específicas e com acompanhamento do nefro para que esse paciente não evolua para insuficiência renal crônica, ou que a gente retarde essa evolução, né? E a necrose de papila e insuficiência renal. No abdômen, a gente tem dor abdominal, a esplenia funcional, esse baço de tanto sofrer sequestro, ele passa a perder a função de imunidade que esse baço teria. Cálculos biliares, né, por ser uma anemia hemolítica crônica, esses pacientes evoluem com cálculo e hepatopatia, tá? Nos olhos, a gente tem a retinopatia proliferativa e a hemorragia retiniana, e por isso que esses pacientes precisam ficar em acompanhamento com os especialistas de rotina. E aí a gente tem acompanhamento com oftalmologista. Os pacientes que costumam desenvolver mais retinopatia são as hemoglobinopatias SC. As deformidades ósseas, ao longo da vida, a gente passa a ter as necroses ósseas e é muito frequente nos pacientes que evoluem com maior gravidade, a necrose vascular de cabeça do fêmur e de húmero, que são as duas grandes articulações, alterando a marcha, causando bastante dor, né? E a gente tem essas alterações ósseas por hiperplasia de medula, né? Que hoje a gente não encontra tanto, porque esses pacientes, já sendo tratados precocemente, a gente consegue melhorar, intervir nessa doença fazendo uso de medicações como a hidroxiureia. A gente usa para acompanhar esses pacientes a escala analógica da dor, entendendo que a dor é a grande procura de atendimento nas nossas emergências, e a gente usa a escala numérica para os adolescentes adultos e a escala da facezinha de dor para os pacientes menores, para as crianças. E através dessas escalas, a gente consegue orientar os pacientes e os familiares os degraus de analgesia que eles já podem iniciar no domicílio frente ao quadro de dor. Então, se começa só com analgésico simples, do tipo paracetamol e dipirona, se depois sobe um degrau e associa o uso do anti-inflamatório, e se sobe mais um degrau e associa o uso do analgésico opioide, né? Então, a prevalência da dor é em cada 100 internações, 90 são por causa de dor aguda. E a gente que trabalha aqui no Hemorrio vê isso bastante. Nosso SPA lotado, com vários pacientes muitas vezes esperando para serem atendidos por crise de dor.
tá? E a dor é uma dor muito importante que realmente precisa de analgesia potente. As complicações gerais da vasoclusão, então a gente tem a geral a dor, a nível pulmonar a gente tem as síndromes torácicas, a nível peniano a gente tem o priapismo, que se caracteriza pela vasoclusão no órgão genital masculino e menos frequente no feminino, mas também pode acontecer na mulher. E esse priapismo se caracteriza pela ereção contínua e dolorosa do órgão genital, do pênis, tá? Que ele fica durante muito tempo ereto por afoiçamento a nível daquela circulação, causando dor e podendo, se não for atendido de urgência, podendo causar uma impotência funcional. Os AVCs a nível cerebral e o sequestro esplênico a nível do baço. Esse quadro clínico, ele muda ao longo da vida, entendendo que existem algumas coisas mais específicas na faixa etária pediátrica, adolescente e na faixa etária adulto. Sendo que a faixa etária adulta, ela acaba sendo mais acometida pela lesão crônica de órgãos que decorreu ao longo da vida desse paciente. Então, o bebê, o mais comum, como a gente falou, é a síndrome Mompel, o sequestro esplênico e a infecção. Na criança maiorzinha, a gente já associa, além das infecções, os quadros respiratórios e as dores. O adolescente, ele já passa a ter associado priapismo, a necrose de fêmur, os cálculos biliares. No adulto jovem, aquela criança que evoluiu com mais crises de dor durante a infância, esse adulto jovem já vai ter dor crônica, que vai precisar de um tratamento e acompanhamento multidisciplinar, e ele tem maior risco de mortalidade na faixa etária de adulto jovem, e o adulto que já vai ter úlcera de perna, alto uso de opioides com algum grau de adição a essas medicações, hipertensão pulmonar e sequelas de nefropatia e do AVC. As principais, a gente pode ver que as lesões renais ela ocorrem em cerca de 30% desses pacientes, as oculares em cerca de 40%. Esses pacientes, ao longo da vida, principalmente o adulto jovem, têm grande risco de morte súbita por doença cardiopulmonar, tá? E alterações cognitivas. A gente vê que esses pacientes podem evoluir com alteração cognitiva ao longo do seu desenvolvimento, e não é incomum a gente ver essas famílias falando de dificuldade de aprendizado na escola. E é difícil a gente avaliar essa alteração cognitiva, porque também é difícil a gente avaliar o grau da educação que está sendo oferecida para aquele paciente, né? Então, assim, a gente precisa ficar muito atento a isso e nas suspeitas de alteração cognitiva, a gente pedir avaliação neuropsicológica, pedir um atendimento do fono, e, se possível, pedir exames de imagem. As crises vasoclusivas, então, elas interferem direto na sobrevida dos pacientes, os trabalhos já mostram isso. Então, a gente vê que os pacientes que têm maior quantidade de crise de dor, né? De 1 a 3 crises de dor por ano, eles têm 2,7% interfere na sobrevida desses pacientes. Os que têm mais de 3 crises interfere em 5,5%. Então, vai diminuindo a sobrevida desses pacientes. E aí, os trabalhos já mostram que a população que tem doença falciforme, apesar da gente ter uma melhora importante nos últimos anos com a triagem neonatal, mas eles ainda têm uma sobrevida, uma expectativa de vida diminuída em relação à população geral, em cerca de 30 anos. Então, se a gente entende hoje que a população brasileira ela tem uma média de vida entre 70 e 80 anos, a gente está dizendo que o falcêmico tem 30 anos a menos.
Então, a gente precisa estratégias para melhorar o acompanhamento desses pacientes, não só para aumentar a sobrevida, como para melhorar a qualidade de vida desses pacientes. A mortalidade na primeira infância a gente conseguiu diminuir bastante com a triagem neonatal, mas em alguns locais, em alguns países, essa mortalidade ainda é muito alta. Na África, a mortalidade chega a mais de 50% na faixa etária pediátrica, tá? O tratamento da doença falciforme, então, como ela é uma doença que acomete todos os órgãos, a gente precisa de um atendimento multidisciplinar e interdisciplinar, com médicos, com enfermeiros, com educadores físicos, com psicólogos, com assistente social, com laboratório, com médicos emergencistas, intensivistas, especialistas, também entendendo sobre a doença, para ajudar nesse manejo da doença. Precisa de odonto, farmácia, todas as especialidades para a gente poder dar uma assistência integral. Dentro do tratamento preventivo, a gente tem, então, como a gente falou, os cuidados gerais, as orientações gerais, a prevenção e tratamento do AVC através do Doppler transcraniano, as avaliações de rotina com oftalmo de rotina, cardiologista de rotina, para a gente identificar qualquer alteração precoce, a orientação de se manter saudável, evitando alterações de temperatura, tendo cuidado com ir à praia, água gelada, para não desencadear a dor. Então, a gente precisa ter essas orientações para os pacientes. É importante que existam as orientações gerais, mas também precisa ser individualizada para cada paciente. E a prevenção das crises de dor através da escala analógica de dor, do uso de analgésicos domiciliar. Então, a gente hoje tem como estratégia o diagnóstico precoce, com a abordagem multiprofissional a partir do momento que o paciente chega na unidade, uma orientação sistemática sobre a doença, programas de transfusão crônica para os pacientes que a gente entender que está naquele critério, como os que têm Doppler alterado, os que têm síndrome torácica de repetição, o esquema de imunização ampliado, o antibiótico profilático até os 5 anos e o uso da hidroxiureia. No bebê, a gente ensina a palpar o baço, a gente orienta e cobra a importância do calendário vacinal em dia, cobra o uso da medicação do antibiótico. Muitas vezes esse antibiótico ele pode ser oral ou injetável. Oral diário em 2 tomadas, injetável uma vez por mês. Então a gente sabe muitas vezes da dificuldade da criança ingerir o medicamento e aí a gente passa para o injetável durante um período e depois volta para o oral, tá? Isso a gente precisa estar muito junto da família e muito alinhado. Orientações gerais de cuidado com a pele, de cuidados com higiene e adesão às medicações prescritas como a hidroxiureia. Nos adolescentes e adultos, a gente está trabalhando a adesão ao ambulatório, porque a gente também vê que os adultos, quando os pacientes passam a ser os próprios responsáveis pelo cuidado, eles passam a abandonar um pouquinho o tratamento quando eles não estão com sintomatologia. Então, é importante a gente trabalhar a adesão, mostrar a importância do tratamento preventivo. A transição do cuidado, principalmente agora que a gente está trabalhando bastante, a transição do cuidado do adolescente, adulto jovem para o acompanhamento com o adulto, né? Que a gente sabe que é uma mudança geral de paradigma nessa população, e é a população hoje que a gente vê que está sendo mais atingida pela mortalidade da doença. E adesão à medicação, evitar infecções e tentar inserir esse paciente ao máximo na sua vida, na sua rotina normal, na escola, na vida social, como um todo, tá? A nível pré-natal, a gente também tem um acompanhamento diferenciado, uma vez que essas pacientes com doença falciforme são consideradas gestantes de risco, então elas precisam ficar em acompanhamento com o hematologista e com o hemoterapeuta, que muitas vezes elas precisam entrar em esquema transfusional
ou precisam fazer transfusões pontuais em alguns momentos da gestação, principalmente perto do parto, tá? E monitorando o crescimento do bebê também e as intercorrências da gestante. Esse acompanhamento em conjunto diminuiu bastante a mortalidade materna e melhorou que os bebês passam a nascer também mais saudáveis, com crescimento mais adequado. O Doppler transcraniano, como a gente já falou, tá? E aí eu vou andar um pouquinho mais rápido. E aí a questão dos valores do Doppler transcraniano, que a gente considera normal até 170, né? Que é até 169. De 170 a 199 a gente considera condicional. E acima de 200 a gente considera ele anormal, muito alterado, que precisa de um tratamento específico. O condicional, ele precisa de um alerta, tá certo? Então, falando dessa sobrevida diminuída, a gente hoje está trabalhando bastante essa questão do autocuidado, tentando passar para o paciente e para a família a necessidade da sua coparticipação no cuidado e na adesão, responsabilizando esse paciente, essa família, como parte importante do tratamento, colocando ele no centro do cuidado, tá? Identificação rápida das complicações, assistência hemoterápica e o uso de quelantes de ferro e o uso de hidroxiureia. Os quelantes de ferro, eles precisam ser utilizados nos pacientes que fazem esquema transfusional crônico, que usam ou que demandam muita transfusão ao longo da vida. Hoje a gente precisa ter um olhar diferenciado para a dor e a gente existe algumas estratégias, além das estratégias medicamentosas, existem estratégias não medicamentosas, como acupuntura, fisioterapia, técnicas de relaxamento, para que esse paciente trate a dor de uma forma integral. Mas os pacientes de dor crônica, eles também precisam ser acompanhados em ambulatórios específicos com médicos treinados para tal, tá? Anestesistas e médicos especializados em dor crônica. A dor, além da oximetria de pulso, ela passa a ser também um outro sinal vital aferido por nós. Então, além da gente ver pressão, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, a saturação, que é a oximetria, a gente mede a escala analógica de dor. Então, o paciente internou, ele está com dor zero, ele não está, né, tá sem dor, ou ele está com que grau de dor, e de quanto em quanto tempo eu fico medindo isso para saber o que que eu preciso melhorar na minha tratativa. Dentro das medicações, o que que a gente tem? A gente tem os antibióticos, né? Os antivirais, analgésicos para tratar as crises de dor, analgésicos opioides, anti-inflamatórios e analgésicos comuns. A gente tem as transfusões sanguíneas pontuais, que são as transfusões simples, e as transfusões de troca regulares, que podem ser trocas manuais ou trocas automatizadas, que geralmente são feitas nos centros de referência. Temos o tratamento curativo hoje, que é o transplante de medula, entendendo que isso ainda não é uma realidade para todos, porque só é autorizado o transplante de medula de doador familiar, e não é fácil achar um doador familiar, e a gente sabe também que tem falta de centro transplantadores, não só no Rio de Janeiro, mas a nível de Brasil, tá? E é um tratamento de alto custo. A terapia gênica, que é um degrau mais acima, que é um tratamento que também seria um tratamento revolucionário, mas de altíssimo custo, que ainda não está disponível. Então, hoje, o que a gente tem de aprovação de medida terapêutica importante e que a gente tem de fácil acesso, fornecida pelo SUS, é a hidroxiureia. E aí a gente vai falar um pouquinho. A hidroxiureia, ela é uma droga muito antiga, da década de 1869. No passado, ela foi aprovada em 1967 para uso em doenças
como leucemias crônicas, leucemias agudas, polissitemias. E a partir de 1998, ela foi aprovada para o uso na doença falciforme. Como ela foi usada no passado para leucemia, ainda existe um certo medo das pessoas em prescrever o medicamento. Mas esse é o medicamento que nós temos hoje e ele é extremamente seguro. Os trabalhos já mostram a segurança do medicamento, que ele é extremamente seguro e ele muda muito a qualidade de vida desses pacientes a partir do momento que eles tomam da forma adequada e na dose adequada. A hidroxiureia, ela age dentro da hemoglobina, aumentando a síntese de hemoglobina fetal e proporcionalmente a gente vai diminuir a hemoglobina S, então a gente melhora a estabilidade daquela hemácia. Ela melhora a reologia daquela célula, ela inibe a adesão tanto de outras hemácias quanto de leucócitos e plaquetas. Ela faz uma certa citotoxicidade medular, porque aquele paciente tem uma anemia hemolítica crônica, e ela gera óxido nítrico, causando vasodilatação naquele tecido, melhorando a circulação. A hidroxiureia, ela é uma medicação que ela é administrada por via oral, em única tomada diária, então não é um medicamento que tenha dificuldade posológica para aderir, né? E ela tem uma rápida absorção, atingindo alto nível plasmático em cerca de 30 minutos, com uma meia-vida de 3 a 4 horas, ela atingindo o pico. A metabolização dela é hepática e a excreção é renal e pelo leite materno, entendendo que as gestantes e as mulheres que estiverem amamentando não podem fazer uso da hidroxiureia, correto? Então, durante o tratamento, é importante a gente explicar para essas mulheres em idade fértil que quando elas pretenderem engravidar, a gente precisa ter uma outra estratégia terapêutica para elas. Ela atravessa a barreira hematoencefálica e a placenta, e ela tem uma dose inicial de 15 miligramas por quilo dia. Ela deve ser descontinuada em casos de toxicidade, seja hematológica, seja renal. E aí, quando a gente volta, a gente deve voltar com uma dose menor, de cerca de 5 miligramas por quilo a menos. E a gente deve prescrever a medicação e ir aumentando ela progressivamente até chegar na dose máxima tolerada. Por quê? Porque os trabalhos já mostram que não adianta a gente deixar o paciente só com dose mínima, porque ele vai melhorar os sintomas, mas não vai prevenir lesão de órgão-alvo. Então, para a gente ter uma melhora efetiva, a gente precisa chegar na dose máxima tolerada. E o que que é isso? É a dose maior capaz de promover melhora sem a ocorrência de toxicidade. E é importante a gente entender que muitas vezes a dose máxima tolerada hoje, com 15 anos, não é a mesma que vai ser tolerada com 30 anos. Pode ser que eu tenha que diminuir, pode ser que eu tenha que aumentar. Então, você aumenta em relação ao peso e vai observando a dose máxima que ele tolera de acordo com os exames que você vai acompanhando. A dose da hidroxiureia, ela varia de 15 a 35 miligramas por quilo dia, tá? O tempo de tratamento, né, recomenda-se que seja no mínimo 2 anos para você avaliar se realmente está tendo alguma resposta, ou se está tendo falha de adesão, e até para você fazer o escalonamento. E a partir do momento que o paciente responde, você vai manter ela por tempo indeterminado. Aqui a gente tem um esfregaço de sangue periférico mostrando o paciente antes da hidroxiureia, e aí a gente vê uma lâmina vazia cheia de hemácias em foice, tá? E aí, conforme a gente vai fazendo a hidroxiureia, vocês vão vendo que as lâminas vão ficando cheias, com hemácias mais vermelhinhas e com menos hemácias afoiçadas, mostrando claramente o benefício da medicação, tá? A hidroxiureia, ela aumenta a hemoglobina fetal e os estudos já mostram em cerca de pelo menos 3,2% nesses pacientes e diminui as crises vasoclusivas em até 40%, tá?
diminuindo a hospitalização causada pela doença. E aí ela diminui não só a hospitalização ao longo dos anos, assim como ela diminui o número de dias de internação e a necessidade de transfusão, melhorando bastante a qualidade de vida desse paciente, o engajamento dele na escola, no trabalho, porque muitos repetem de ano porque faltam muito à escola, porque estão internados com frequência, ou não conseguem um trabalho fixo porque estão internados com frequência e não conseguem ficar no emprego. Dentro da toxicidade, a gente pode ter neutropenia, plaquetopenia, reticulocitopenia, anemia e toxicidade hepática e renal, mas a gente vê que é muito pouco. Então, o benefício da medicação é muito grande e é uma droga segura que deve ser prescrita. E a gente vê nesse trabalho, né, que acompanhou o paciente por 17 anos e meio, que a gente viu uma redução importante na mortalidade desses pacientes. 87% dos pacientes nunca tomaram hidroxiureia desses pacientes que vieram a óbito. Então, ou tomaram por menos de 5 anos. E a maior causa dos óbitos estavam relacionadas à complicação cardiopulmonar. Então, foi o que eu falei: os pacientes que fazem crise vasoclusiva de repetição, crise de dor e síndrome torácica, eles vão evoluindo com alteração muito importante a nível pulmonar e a nível cardíaco, evoluindo com hipertensão pulmonar, com insuficiência cardíaca e com maior risco de morte súbita. Esse trabalho foi feito aqui no Hemorrio, né? Ele mostra o risco de maior mortalidade, cerca de 4,6 vezes maior nos indivíduos que não tratam com hidroxiureia quando comparado aos que tratam. Então, em 17 anos de acompanhamento, a gente viu que o grupo tratado, ele tinha 97,4% de sobrevida, quando o comparado ao não tratado, 63, tá? Então, isso é muito importante, é muito significativo. E hoje a gente ainda prescreve pouco. E é uma medicação que é utilizada e liberada pelo SUS, que o paciente não tem custo. Então, a hidroxiureia, ela diminui as taxas de crise de dor, ela aumenta o tempo de uma crise para outra, e além de diminuir o número de crises, ela diminui o número de internação e o número de dias, diminui a incidência de síndrome torácica, diminui a necessidade transfusional e diminui a mortalidade. Então, a gente pode considerar que a hidroxiureia é uma droga eficaz, eficiente e segura. Eficaz porque ela traz benefícios laboratoriais que a gente consegue monitorar nos exames de rotina, como aumento de hemoglobina fetal, diminuição do leucócito da hemólise, benefícios clínicos, e ela funciona em todas as faixas etárias. Eficiente porque ela é um agente único para ser tomado numa dose diária e ela causa pouco efeito colateral, e segura porque a gente já tem bastante conhecimento sobre o uso da droga e manuseio dela. Então, o correto manuseio, né, manejo da doença falciforme, a gente conhecer e identificar ela precocemente, a gente vai ter grandes benefícios na mudança da história de vida daquele paciente e na sobrevida dele. As complicações, elas ainda levam à diminuição de cerca de 30 anos nessa população. Então, se a gente tratar ele preventivamente, se ele vier às consultas, a gente identificar precocemente as primeiras manifestações renais, oculares, a gente consegue intervir. A hidroxiureia, ela ainda é subutilizada e a gente ainda precisa fazer um trabalho com a equipe e com os pacientes, porque ela é pouco prescrita e o paciente, a partir do momento que ele começa a melhorar, ele também passa a ter falha de adesão no uso. E tudo que é relacionado à adesão, a gente precisa de tratativas
contínuas, né, e de mudanças contínuas para a gente estimular tanto quem está prescrevendo quanto o paciente para ele manter a adesão. Hoje, a gente tem um PCDT, que é um protocolo clínico de diretrizes terapêuticas, que fala sobre a importância do acompanhamento da hidroxiureia, e esse protocolo clínico, ele saiu no final do ano passado, foi publicado agora em 2025. Ele dá todas as diretrizes de acompanhamento sobre o tratamento da doença falciforme. Então, assim, a gente tem um respaldo para fazer isso. E hoje, nesse protocolo novo, né, nesse PCDT, ele fala para a gente já começar a hidroxiureia para os bebês a partir dos 9 meses de idade para 100% das crianças SS, S-beta+, e SD Punjab, tá? E para começar para os outros subtipos acima de 2 anos. Então, assim, a gente já tem uma orientação de uma política, de um protocolo clínico do Ministério da Saúde falando isso. Essas medicações, elas são liberadas pelas farmácias de alto custo de todo o estado, ela precisa preencher um protocolo, o médico precisa fazer uma receita especial, com uma LME, uma série de coisas. E a gente, para tentar facilitar isso, para tentar a liberação da medicação. Também no ano passado, a gente fez um consenso que reuniu a maioria dos médicos do Brasil, no Congresso Brasileiro de Hemoterapia e Hematologia, os médicos que trabalham com doença falciforme, para a gente chegar a um consenso para ver o que, que era fundamental para o paciente levar, além do laudo, para liberar o uso da medicação. Então, nesse consenso, a gente viu que essa LME precisa ser toda preenchida direitinho, além da receita, e precisa de um relatório médico contendo o motivo real da indicação, todos os dados do paciente, precisa do resultado do hemograma dos últimos 3 meses, precisa da eletroforese de hemoglobina confirmando o diagnóstico. Para mulheres em idade fértil, precisa do beta-HCG. E aí, a gente não precisa mais levar um monte de exames como a gente precisava no passado, como sorologia, função hepática, função renal. A gente conseguiu fazer esse resumo e conseguiu pactuar com a Secretaria Estadual, né? E cada estado, né? Cada membro do estado, do seu estado, está pactualizando isso com com as suas farmácias de alto custo para que esse documento fique válido, que já é um artigo publicado, para melhorar o fluxo e a liberação de uso da medicação para os pacientes. Então, assim, várias estratégias estão sendo feitas para melhorar tanto a prescrição quanto a liberação e a adesão, o uso dessa medicação. Basta um trabalho conjunto de todos nós para que isso aconteça. E era isso que eu tinha para falar. Eu agradeço, acho que eu passei do tempo, mas eu estou aberta para qualquer pergunta caso tenha, tá bom? Obrigada, gente. Bom dia.